Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Esse assunto aqui me interessa muito. Eu, nos poucos privilegiados que estava trabalhando em regulação bancária, crise financeira, antes da crise, então eu tive a oportunidade de ver, olhando a literatura, como os economistas não se dedicavam ao assunto. Isso realmente foi uma falha nossa, e agora já tem muitas ideias interessantes, e eu vou apresentar a vocês um pouco dessa nossa visão. Eu queria apresentar meu PowerPoint, por favor, alguém podia me ajudar aqui? Antes de mais nada, deixa eu... Essa aí não sou eu, é um outro... Eu posso fazer do Joaquim, se ele se comprometer a fazer a minha depois. Mas eu acho que, do ponto de vista econômico, né, deixa eu começar com uma coisa meio... Vamos sair daqui. Deixa eu falar, os economistas, a gente pode pensar essa crise como sendo uma crise do hiperliberalismo, digamos assim. O Hayek, que é um economista muito famoso, ele tinha essa visão de que você não precisa regular o mercado financeiro. E essa ideia do hiperliberalismo, eu acho que foi vencida pela essa crise. Mesmo o Friedman, que era um economista liberal, ele sempre foi muito favorável a uma regulação muito forte do mercado financeiro, justamente porque nós tivemos a crise de 29 já. A crise de 29 causou enormes problemas, como todos sabemos, para toda a economia, e em virtude disso ele era liberal em tudo, menos na questão financeira. E o Hayek não, e o Hayek acabou sendo dominante em certo sentido, e esse foi um dos problemas que nós criamos. Agora, eu tenho medo que nós, depois dessa situação, nós vamos passar também por um hiperkeynesianismo. Uma ideia que nós vamos regular demais todos os setores, não só o setor financeiro, nós vamos gastar demais, nós podemos até fazer uma deterioração das finanças públicas. Então, esse balanço que os economistas acabam sendo influentes para o bem e para o mal, que a gente tem que prestar atenção. Depois dessa introdução assim um pouco abrangente, eu vou passar por mais especificidades dessa crise, espero que não seja muito técnico. Deixa eu passar assim primeiro para os antecedentes, tá? Antecedentes, nós tivemos juros abaixo do sugerido pela regra de Taylor. O Taylor mesmo, que criou essa regra que influencia a maioria dos bancos centrais, inclusive o nosso, de que se a inflação está muito alta, você tem que subir a taxa de juros, mas proporcionalmente, se estiver baixa, devemos diminuir, se estiver abaixo da média, devemos diminuir a taxa de juros. Ele mesmo fez uma crítica ao período do Greenspan, como estava vendo, talvez por aquele hiperliberalismo, enfim, por alguma razão ou outra. Os Estados Unidos foram muito lenientes na política monetária, isso aí talvez tenha ajudado a inflar os preços dos ativos, isso foi uma das razões do nossa crise. Esse foi um antecedente ruim, a política monetária. A política fiscal também não está ali, eu vou falar um pouco mais depois, mas ela foi também um pouco prejudicial, porque ela nos anos Clinton, você diminuiu muito a relação dívida-PIB, mas depois, com Bush, você, através de problemas de investimentos militares, gastos militares, etc., você deteriorou muito a questão fiscal nos Estados Unidos. A parte regulatória, que me troca mais pessoalmente, eu gosto muito, eu trabalho nela, sou economista, microeconomista, chamam. Eu vou dar uma ênfase maior microeconômica. Essa parte regulatória já falhou antes, e a gente esse é o assunto que eu vou falar mais. A parte regulatória antes tiveram vários erros muito graves. Você teve uma tolerância muito grande do Banco Central americano, inglês principalmente, com instrumentos fora do balanço. Os derivativos dos bancos comerciais, eles não estavam sendo regulados porque aparentemente eles estavam fora do balanço. Mas, no fundo, eles acabaram contaminando o balanço dos bancos, obviamente os bancos tinham responsabilidade sobre ele. Então, essa falta de escopo no aspecto regulatório causou imensos problemas. Outra coisa é que você tinha tolerância com bancos de investimentos que não eram regulados pelo Banco Central americano, e a CVM americana
foi muito tolerante com a forma como os bancos de investimentos se financiavam. Eles se financiavam uma espécie assim, overnight, repo, instrumentos muito de curto prazo, que eram muito baratos e muito convenientes, eles alavancavam em um longo, davam lucros fantásticos, mas que se demonstraram muito perigosos, eles secaram essa fonte de investimento, e então essa foi uma outra falha regulatória, a meu ver. Outras agências classificatórias de riscos, elas tinham problemas, antigamente elas eram financiadas pelos compradores de títulos, depois acabaram sendo financiadas pelos vendedores de títulos. Muita gente diz que isso fez com que elas fossem muito lenientes, porque os próprios clientes delas que acham classificar o risco dos clientes dela, obviamente induzia elas a serem muito lenientes nessa classificação de risco. Então esse era um problema grave que tem que ser visto, essas agências falharam enormemente. Agora, tem um problema aí também, que os próprios compradores de títulos não queriam ser regulados, porque o fundo de pensão, obviamente, só podiam comprar certos tipos de risco, então eles queriam também que os certos tipos de papéis fossem bem classificados. Outro problema que nós tínhamos é de finança corporativa. Isso aí não diz respeito à regulação do governo propriamente, mas os executivos financeiros, eles subestimavam os riscos porque eles eram bem pagos em caso de lucros altos e, portanto, eles subestimavam os riscos que eles estavam correndo, porque se tivessem lucros, eles tinham um ganho alto. Essa finança corporativa talvez teve ser melhor olhada, quer dizer, a forma como se distribui os lucros entre os executivos e como os executivos são remunerados. Essa é uma questão importante. De novo, a gente não pode regular demais, porque senão a gente mata o galinho de ovos de ouro, e o sistema anterior produziu muitos efeitos positivos, aumento de produtividade e um crescimento econômico mundial em larga escala. Agora, uma questão muito interessante que passa desapercebida por muita gente, que você teve uma pressão política para os chamados subprimes. E essa pressão política veio dos bancos que queriam mais facilidade, eles tinham lucros altos, operando com esses derivativos de subprime, ou mesmo emprestando para gente pobre nos Estados Unidos, mas você tinha um lobby dos próprios democratas que representavam áreas pobres nos Estados Unidos. É impressionante como houve uma combinação de ricos e pobres. Eu tenho até um modelo que diz que isso aí pode ser mutuamente beneficiário. Isso aí tem que ser visto desse prisma, porque as pessoas mais pobres não teriam acesso à moradia. Isso é um perigo para países, inclusive como o Brasil, que ainda tem que expandir muito o empréstimo de casas populares, mas se você for muito tolerante com o empréstimo, no sentido, por exemplo, que você empresta 90% ou 95%, às vezes até 100% do valor da casa, obviamente qualquer oscilação para baixo do valor da casa vai causar imensos problemas para muitos bancos. Então, como a forma que você faz essa regulação tem que ser vista. Isso vem lobby dos banqueiros, mas também dos congressistas representativos das parcelas mais pobres da população, senão elas não têm acesso à moradia. Eu fiz uma análise detalhada interessante disso, esse é outro problema.